vida. São palavras de esperança. São palavras, Pai querido, para colocar a nossa casa em ordem, porque hoje Cristo intercede por nós no santuário celeste. Dá-nos a tua bênção, fale a tua igreja, e que nada venha atrapalhar essa mensagem. Em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te peço e te agradeço. Amém. Já está aqui, vou pedir para o meu querido irmão lá, Sandrinho, né? Já é íntimo da família, né? Eu amo esses meus queridos irmãos, e Deus sabe que eu não estou falando isso da boca para fora. Eu fico feliz, irmãos, quando eu vejo uma igreja florida e se eu sou um miserável pecador, eu me sinto assim. Imagine como Deus ele se sente, né? Porque foi Ele que nos criou, Ele que deu a sua vida para nos salvar, e por esse motivo nós estamos aqui, na bendita esperança que é em Cristo Jesus. Irmãos, eu coloquei aqui, eu não sei quantos aqui estavam presentes no meu último sermão, que eu falei da conexão a Deus, que a conexão ela foi rompida. Quantos aqui estavam presentes? E eu, por ser eletricista, eu coloquei ali uma figura, né? Da eletricidade, da energia, do polo positivo e do polo negativo, e a lâmpada. A lâmpada representava quem? Sim, mas a lâmpada, ela representa quem? Ela representava nós, irmãos. Jesus Cristo, quando ele subiu ao céu, ele disse uma coisa muito interessante: enquanto eu estou aqui no mundo, seja bem-vinda, minha querida. É muito bom vê-la aqui de novo. Enquanto Jesus Cristo ele disse que ele estava aqui no mundo, ele era o quê? A luz do mundo. Mas quando ele subisse para o Pai, quem é que deveria ser a luz a brilhar aqui? O que diz em Mateus 6,33? Nós deveríamos ser essa luz a brilhar, irmãos. Mas essa luz só seria capaz de brilhar se nós estivéssemos o que? Conectados a Deus, por meio da sua palavra e por meio da oração. E aí sim, o Espírito Santo toma posse, e aí sim, o Espírito Santo fazer as obras de Deus através de nós. Mas aqui eu coloquei, irmãos, o que é a perda da conexão com Deus? A conexão aqui é a comunhão. O que essa perda com Deus faria com a igreja? Eu já coloquei aqui. A enfraquece gradativamente. Por quê? O Alex ele fala uma coisa muito interessante. Quando ele vai visitar os irmãos que estão se afastando da igreja, quais são, Alex, as duas perguntas que você faz para os irmãos? E qual é a resposta? Então, irmãos, o que leva as pessoas a se enfraquecer nessa caminhada espiritual, o que leva as pessoas a se desviarem do caminho, é o quê? Falta da comunhão com Deus através da sua palavra e através da oração. Só que isso não acontece da noite para o dia, isso acontece o quê? Gradativamente. E isso fez com que a igreja se enfraquecesse, e isso é muito triste, irmãos. Por que os irmãos não sentem mais o prazer em vir aos cultos regulares da igreja? Eu sempre falo uma coisa muito interessante, irmão. Jesus Cristo está voltando, sim ou não? Sim. E por que a igreja ela não responde de acordo com essa afirmação? Eu comparo esta igreja aqui como uma grande fogueira espiritual, porque é Deus que aquece o seu povo. É Deus que faz inflamar e arder esse fogo no coração, porque quando a pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador, isso tem que arder dentro dela, ao ponto dela não conseguir se controlar, ao ponto dela falar para os quatro cantos do que Cristo fez na sua vida. E por que os irmãos não estão tendo mais o prazer de vir à casa de oração? Alguns cultos aqui da igreja, quando a gente olha uma igreja tão grande dessa, né, principalmente os cultos de quarto domingo, nós vemos a igreja muito vazia. E a pergunta que eu faço: aonde estão os filhos de Deus? O
que eles estão fazendo nesse exato momento? Irmãos, no mundo espiritual não existe coincidências, e sim o quê? Providências da parte de Deus. Quando Deus ele colocou esse desejo no meu coração de falar isso para a igreja, o que nós estudamos no decorrer dessa semana? Restaurar o altar do Senhor, restaurar as alianças. É coincidência isso, irmão? Sim ou não? A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aonde está o povo de Deus que não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? São perguntas que nós devemos fazer, irmãos. Muitos são indesculpáveis. Tem um irmãozinho que para vir à igreja, ele andava não sei quantos quilômetros, irmãos. Mas ele estava aqui. O Alex, para dar estudo bíblico, usou uma vez uma desculpa de que ele não tinha os recursos da passagem. E Deus falou: para que eu te dei pernas? Sim ou não, Alex? Estou mentindo? Não. E você entendeu qual foi a resposta de Deus para você? Não. A palavra de Deus diz mais uma coisa: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, irmãos. Por que nós somos como o povo de Israel do passado? Deus ele queria que eles tomassem posse da terra prometida sem que houvesse a necessidade de levantar espadas, sem que houvesse a necessidade de eles guerrearem um contra os outros. Mas pela incredulidade, pela dureza do coração deles, houve necessidade deles irem para o combate físico. Mas não era esse o propósito de Deus. Era como foi na conquista de Jericó. A única coisa que eles tiveram que fazer era o quê? Cercar a cidade durante 7 dias e todos gritarem. E os anjos que derrubaram aquelas muralhas e a cidade veio abaixo. E eles obtiveram a vitória em nome de Cristo Jesus. Por que, irmãos, que nós temos essa natureza de não dar uma chance para Deus, de querermos fazer as coisas da forma mais difícil? A palavra de Deus, ela diz: agrada-te do Senhor. Como você vai agradecer a Deus? Como você vai agradar a Deus tendo um cristianismo superficial? Não se entregando de corpo e alma. Irmãos, como a igreja vai ser fortalecida? Com a sua presença. A igreja não é esse templo, a igreja somos nós. Se a igreja sair e se reunir ali no Parque Madureira, a igreja de Marechal estará onde? Em Madureira, porque a igreja somos nós. Aqui é o local onde a igreja se reúne. Salmo 127, versículo 2, irmãos, tem outra mensagem poderosa, e eu tomei posse desse texto quando o irmão pregou isso para mim. Porque a minha vida, o Alex é testemunha, era uma correria desenfreada para ganhar o pão de cada dia, e Deus me falou: meus filhos, isso daí é tudo inútil. Eu estou vindo, e se você não tiver uma vida de consagração, como eu poderei te levar? E ele disse assim: ó, inútil será levantar de madrugada e dormir tarde da noite. Quantos aqui fazem isso, irmãos? Correndo atrás do vento, correndo atrás do pão de cada dia. Mas ele diz o que? Aos seus amados. Não, ele diz ainda: comer o pão que penosamente grandeaste. Ele diz aos seus amados, ele lhes dá enquanto dormem. Por que a gente quer se matar trabalhando, se a promessa de Deus diz que Ele pode te abençoar enquanto você está dormindo? Por que essa nossa natureza, ela é assim, irmãos? Só a graça e a misericórdia de Deus. Deus é o nosso Pai querido. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Ele sente prazer em nos abençoar. Mas nós queremos fazer as coisas da forma mais difícil. O que é melhor, irmão? Aprender com os conselhos ou aprender com os erros? Os conselhos. Porque quando a gente erra é difícil, irmãos. Só a graça de Deus para ter misericórdia. Irmãos, esse livro, Revelamento Verdadeiro, eu comecei a reler ele de novo essa semana.
E olha só o que ele diz. Um apelo em favor de um reavivamento. Só precisa de um reavivamento quem está o quê? Morto. O Alex contou ontem lá, né, que no trabalho onde ele trabalhava, tem uma pessoa lá que estava tendo o quê? Uma parada cardíaca. E foi chamado o médico. E o médico, ele não cumpriu o quê? Com o seu compromisso, com o seu juramento. Ele falou, olha, tem que ir urgentemente para o hospital, e voltou para o seu apartamento e deixou o rapaz ali. Só que uma outra ocasião, irmãos, aconteceu algo de novo. Só que dessa vez foi chamada uma outra médica que trabalhava, que morava ali no condomínio. E ela foi chamada e ela deu assistência que aquele rapaz precisava. Só que ele, infelizmente, ele acabou o quê? Morrendo, acabou falecendo. Mas só precisa de um reavivamento que está o quê? Morrendo. E Deus, em Apocalipse capítulo 3, ele dá a descrição dos nossos dias. Como a igreja dos últimos dias, ela se encontra. Ela se acha rica e abastada, mas aos olhos de Deus ela se encontra o quê? Pobre, cega, miserável e nu. Ellen White, quando escreveu esse livro, ele diz: a maior necessidade da igreja é o quê? Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Por que os nossos bancos estão vazios? Porque falta amor entre nós. Se não há amor nem mesmo entre nós aqui, como nós queremos alcançar as pessoas que estão lá fora? Ellen White, ela diz uma coisa muito interessante: se fôssemos mais bondosos, mais misericordiosos e mais amorosos uns para com os outros, aonde há uma conversão, haveria centenas delas. Então, se esta igreja não está vendo centenas de conversão, o erro está em quem? Porque ela diz: se nós fôssemos bondosos e misericordiosos, haveria centenas. E nós precisamos ser aonde? Aqui, uns para com os outros. É tão fácil, irmãos, sermos indiferentes às necessidades dos outros. É muito fácil isso. O meu irmãozinho ali está com problema. O problema é dele, o problema não é meu, ele que se vira. Mas se verdadeiramente nós amarmos os nossos irmãos, a gente vai se preocupar com o problema deles. E dando continuidade do que Ellen White diz: buscar deve ser a nossa primeira ocupação. Então, aquele que está morto, qual a sua prioridade? Buscar um revivamento. Essa deve ser a sua primeira preocupação. Por quê? Importa haver diligente esforço para obter a bênção. Quer dizer que para haver um revivamento é necessário que haja o quê? Um esforço da minha parte? Sim ou não? É necessário eu ter um compromisso. Maridos e mulheres, os seus cônjuges, é importante eles terem um compromisso com vocês? A minha esposa, irmãos, ela chega juntinho. Ela fala: Marcela, eu quero tudo que eu tenho direito. E quando eu chego em casa, eu quero atenção, eu quero carinho, eu quero amor, eu quero tudo aquilo que eu devo dar a ela. E ela está errada, irmãos? E o nosso relacionamento com Deus? Será que também tem que haver isso? Fidelidade ao compromisso que nós juramos uns pelos outros? Há necessidade de um diligente esforço? Irmãos, vir à igreja é um desses esforços. Vir à igreja é fazer a nossa parte, porque esse local aqui foi separado por Deus. Esse local aqui, onde tem o quê? Os nossos irmãos. E eu sinto prazer de ver os meus queridos irmãos. Mas eu falo, irmãos, dá uma dureza tão grande no coração, uma tristeza, que quando eu venho aqui aos cultos, tirando o sábado, eu vejo tão poucos irmãos, eu falo: Senhor, como isso me dói, como eu fico triste. Porque, irmãos, o que faz uma igreja ser forte ou uma igreja ser fraca é a presença dos irmãos. Se num culto de quarta-feira vier aqui 20, 30 pessoas, o pregador, os anciãos, vai ter condição de chamar pessoas diferentes, vai ter até condição de chamar uma pessoa especial para louvar. Você imagina, irmão, chamar uma pessoa para cantar no louvor solo aqui dia de quarta e dia de domingo, porque a igreja vai estar florida.
Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Espírito àqueles que lhe peçam do que pais terrenos estão o quê? A dar boa dádiva aos seus filhos. Nós temos aqui alguns pais amorosos. Então diz que Deus deseja muito mais abençoar os filhos, que somos nós, do que pais terrenos em abençoar o quê? Os seus filhos. Agora, irmãos, o porquê que a igreja se encontra do jeito que está e ela não reconhece? O livro Revelamento Verdadeiro, eu deixei ele atrás, olha só o que esse livro diz. Enquanto o povo se acha o quê? De quê? Não pode apreciar o quê? A pregação de quê? Então o nosso problema é o quê? É o quê? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele faz com que esse livro sagrado tenha vida. O Espírito Santo faz com que as letras daqui, ela venha inflamar e arder em seus corações. É o Espírito Santo que faz esse milagre. Porque, irmãos, um ateu, quando ele lê a palavra de Deus, o Espírito Santo não atua. Então ele procura ver erros ali na palavra de Deus para o quê? Para confirmar as suas convicções de que Deus não existe. Porque este livro aqui é um livro espiritual e vocês só conseguem o quê? Depositar nele fé, se vocês creem que esse livro verdadeiramente é um livro espiritual. Porque aqui, irmãos, fala que uma mula fala com uma pessoa. Fala que Jonas ficou dentro de um ventre de um peixe durante 3 dias e 3 noites. É preciso ou não fé? Então, enquanto o povo se acha destituído do Espírito Santo, não pode apreciar a palavra de Deus. Mas quando o poder do Espírito lhe toca o coração, por isso, irmãos, sempre que eu for repartir a palavra, eu não quero mais ficar aqui na igreja, eu quero orar. Porque se Deus não me usar para falar com vocês, será tudo em vão, irmãos. Eu estou entendendo a guerra e o conflito que nós estamos travando. E diz uma coisa muito interessante, irmãos. Então os sermões não ficarão sem efeito. Que coisa maravilhosa, né? E aqui, ó, os que assistem às nossas reuniões adquirirão preciosa experiência e, voltando ao lar, acham-se preparados para exercer saudável influência. Por isso, irmãos, que os irmãos não estão tendo prazer de quarta e domingo. Porque se o Espírito Santo toca ali no coração e a pessoa vem aqui e ela sente algo tão bom que o Espírito Santo produziu nela, porque a palavra, irmãos, de Deus está sendo aberta. Ellen White diz que quem sobe aqui está sendo a boca de Deus. Então, irmãos, a mesma palavra diz que pelo poder da sua palavra os céus e a terra foram criados. Como é que essa palavra não pode arder dentro dos nossos corações? Deve ter alguma coisa errada, irmãos. Porque se ela arder, o local onde nós mais queremos estar é onde? Na casa de Deus, buscando a sua palavra. Agora aqui, irmãos, entra uma coisa muito difícil. Abrindo a porta para o adversário. Está pequeno, mas eu vou ler aqui. Como nós abrimos a porta para o adversário fazer a festa? O adversário não tem permissão para ler o quê? Os nossos pensamentos. Quem é o adversário seu e o meu? É pessoas ou é o inimigo espiritual? É, porém, um perspicaz observador e nota as palavras, registra-as e adapta habilmente às suas tentações, de modo a se ajustarem ao caso dos que se colocam em seu poder. E Satanás, ele fica atento a tudo aquilo que nós falamos. Ele não tem poder para ler a nossa mente, mas ele usa tudo aquilo que a gente profere contra nós. Até as nossas expressões. Olha só, o Espírito falou com o Espírito. O que a irmã falou é o que eu estava pensando aqui. Até se você demora ali numa determinada cena, aquilo ali também já fica registrado na sua mente, ele procura usar ali contra você. Tem um pensamento mundano, do mundo, né? Não digo mundano, do mundo, que diz uma coisa, irmãos: não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça,
nós podemos impedir que eles façam onde? Ninho nelas. Como é que eles fazem ninho na nossa cabeça? Vem um pensamento ruim, e em vez de a gente deixar ele embora, da mesma forma como ele veio, a gente fica fazendo o quê? Alimentando aquilo ali. E aí Satanás, que usa tudo contra nós, ele pega aquilo ali para usar contra a nosso favor. Caso trabalhássemos para reprimir os pensamentos e sentimentos pecaminosos, caso trabalhássemos para quê? Para reprimir os pensamentos e sentimentos pecaminosos, não lhes dando expressão em palavras ou em ações, Satanás teria sido derrotado, pois ele não poderia preparar suas sedutoras tentações para adaptar ao caso. Mas quantas vezes, por sua falta de domínio próprio, os que se dizem ser cristãos abrem a porta ao adversário? E aí, quando essa porta é aberta, o que acontece, irmãos? Divisões e até amargas dissensões que infelicitariam qualquer comunidade mundana, mas são comuns nas igrejas. É duro ou não ouvir isso, irmãos? Porque, irmãos, portas que são abertas e que não são logo fechadas logo em seguida. E aí Satanás ele entra e faz a festa. Vamos ver aqui. Assim que surge uma discórdia de sentimentos, a questão é exposta diante de Satanás para a sua inspeção, sendo-lhe oferecida uma oportunidade de usar sua sabedoria e habilidade de serpente para dividir e destruir a igreja. Grande prejuízo há em toda dissensão. Os amigos pessoais de ambos os lados tomam partido ao lado de seus respectivos amigos. Então, quando há uma divisão na igreja, irmãos, ambos tomam o lado A ou o lado B. Ambos procuram o quê? Aqueles a quem eles têm mais familiaridade. E assim abrem mais uma brecha. Uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Engendram-se e se multiplicam-se inclinações e recriminações. Satanás e seus anjos operam ativamente para obter uma colheita da semente assim semeada. Irmãos, infelizmente a igreja não é dotada, para vocês que estão aqui, somente de pessoas boas. A palavra de Deus ela diz que aqui em nosso meio há joio e há trigo. E não compete a mim nem a ninguém saber, somente a Deus. Porque Deus, ele, na sua palavra, ele diz o quê? Que ambos crescerão juntos. Porque o ser humano, nós olhamos o quê? A aparência. Mas Deus, ele olha o quê? O coração de cada um. Agora, irmãos, uma coisa muito interessante. A nova vida em Cristo Jesus. A maioria das pessoas que estão aqui aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sim ou não? Sim. E aqueles que estão em Cristo são ou não uma nova criatura? Devem ser. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 12, versículo de 1 a 2. Se vocês quiserem abrir a palavra de Deus, irmãos, fiquem à vontade. Eu vou ler aqui só para ganhar um pouquinho de tempo. Mas podem abrir porque é um texto muito importante. Não é um texto novo, é um texto muito conhecido da igreja, mas é um texto, irmãos, que precisa ser colocado em prática. Romanos 12, versículo de 1 a 2. Também eu vou ler aqui na minha palavra para acompanhar os irmãos, porque é o texto-chave desta manhã de sábado. Portanto, irmãos, somos irmãos ou não em Cristo Jesus? Pelas misericórdias de Deus, irmãos. As misericórdias de Deus, olha só, o apóstolo Paulo, ele está o quê? Ele está apelando, irmãos, pela misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Olha só o que ele diz: peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo,
Irmãos, o que é oferecer o corpo como um sacrifício? É tudo aquilo que você se esforça, é tudo aquilo que você não quer fazer, mas você faz porque você sabe que aquilo ali é o que? É importante. Quando você oferece um sacrifício, você está o que? Se esforçando, você está fazendo a sua parte. E olha o que diz a palavra de Deus: ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vivam conforme os padrões do mundo. Qual é o padrão do mundo, irmãos? Que é aí fora. Hoje na escola sabatina, eu estava falando que a minha esposa, ela mima muito a minha filha, né? Ô Senhor Deus, eu fico olhando assim. Aí eu pergunto, a minha esposa está preparando ela para esse mundo que nós estamos vivendo, irmãos? Que é olho por olho e dente por dente. Os pais parecem que colocam os filhos numa redoma protetora. Só que o mundo aí fora é o que, irmãos? A gente tem que matar um leão por dia, né? Só, irmãos, os padrões desse mundo é algo terrível, porque o mundo não tem misericórdia, o mundo não tem empatia, o mundo é o quê? É só aquilo que ele pode ganhar. Só que a palavra de Deus, ela diz algo muito interessante: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Irmãos, como a sua mente pode ser renovada? Como a minha mente pode ser renovada? Oi? Pelo estudo da palavra. Aí é que entra o X da questão. O Arthur falou um ponto-chave. Mas se não está acontecendo, irmãos, uma renovação da mente, é sinal de que alguma coisa está errada também nessa parte da conexão. Eu vou pedir, irmãos, para que o Sandro coloque um vídeo, que eu vou pedir para ele passar como a sua mente realmente ela é renovada na literalidade. Vamos começar com um pequeno teste. A pergunta para vocês é: quantas células existem no corpo humano? Quantas células existem no corpo humano? Bem, segundo 1.500 artigos acadêmicos, eu não os li todos, mas li um resumo deles, de acordo com 1.500 artigos acadêmicos. Preste atenção: existem 36 trilhões de células no corpo humano. Desses 36 trilhões de células no corpo humano, algo está acontecendo hoje. Desses 36 trilhões, 330 bilhões de células do corpo se renovaram hoje. 330 bilhões de células são substituídas diariamente, cerca de 1% do seu corpo. E as pequenas células intestinais? Elas se renovam completamente em uma semana. A nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, se renova constantemente a cada 2 ou 3 semanas. Células ósseas levam mais para se renovar. Elas se renovam a cada 10 anos, mais ou menos. Partes do nosso cérebro se regeneram e criam novas células, enquanto outras permanecem iguais. E agora, algo fascinante. Evidências recentes indicam que nossas células cerebrais são capazes de se regenerar e restaurar funções perdidas. Isso significa que suas células cerebrais podem ser transformadas e renovadas, de modo que pensamentos passados de ódio, pensamentos de raiva, pensamentos de ansiedade, pensamentos de depressão e pensamentos de culpa que desenvolveram vias cerebrais neurológicas possam ser tão completamente renovados que novas células cerebrais cresçam e novas vias cerebrais sejam desenvolvidas. Isso está em harmonia com o pensamento bíblico de Romanos capítulo 12. Então, por favor, peguem suas Bíblias e abram em Romanos o capítulo 12. A Escritura diz em Romanos 12, 2: e não se conforme com este mundo. Vamos ler. Na sua Bíblia ou na tela, vamos ler.
E não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, a fim de que você experimente e prove qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, estou interessado nesta expressão, a renovação da sua mente. O que significa ter a mente renovada? E como nossas mentes podem ser renovadas? J.D. Phillips traduz Romanos 12:2 desta forma, e eu acho que ele realmente acerta em cheio. Ele diz: não deixe o mundo ao seu redor espremê-lo em seu molde, mas deixe Deus refazê-lo para que toda a sua atitude mental seja mudada. Assim você provará na prática que a vontade de Deus é boa. Então, estou interessado em duas expressões: a renovação da mente e também esta ideia de que a atitude da mente, toda a atitude da mente pode ser mudada. E isso nos leva à pergunta: como Deus refaz nossa mente? Que transformação é essa da qual Paulo fala? Como ocorre essa renovação da mente? Muitas pessoas, ao estudarem as Escrituras, interpretaram este versículo como se a Bíblia transformasse nosso modo de pensar, mudando nossos pensamentos. Embora isso seja inegável, novas pesquisas revelam que a questão é, de fato, muito mais profunda do que imaginávamos. Estudos provaram que fazer algo com frequência, como ler a Bíblia, não só muda a maneira como pensamos, mas, preste atenção, literalmente muda nosso cérebro. Células cerebrais se regeneram ao contemplar as verdades da Palavra de Deus. Amém. Novas vias neurais são criadas no cérebro e nossa mente é transformada e renovada. Compartilharei algumas pesquisas do Dr. Avi Kari e do Dr. Leslie Ullenlader, do Instituto Nacional de Saúde Mental. Fizeram um estudo fascinante pedindo aos participantes que realizassem uma simples tarefa motora, como bater os dedos. Então, os sujeitos fizeram este exercício de bater os dedos e os médicos realizaram uma ressonância para identificar qual parte do cérebro estava sendo ativada. Os indivíduos praticaram o exercício diariamente por 4 semanas. Fizeram ressonância magnética no cérebro e os participantes batiam os dedos diariamente por 4 semanas. Ao fim das 4 semanas, fizeram outra ressonância do cérebro e isso foi o que descobriram. Ela revelou que a área do cérebro envolvida no teste havia se expandido. A simples tarefa do exercício de bater os dedos literalmente recrutou novas células cerebrais e religou as conexões neurais. O que isso indica? Indica que se você faz uma tarefa repetidamente, os pensamentos antigos são substituídos, mas novas células cerebrais são geradas dentro do cérebro, novas vias neurais são formadas. Então, quando lemos as Escrituras, algo notável está acontecendo em nossos cérebros. O Espírito Santo refaz nossa mente e renova nossos pensamentos. O Espírito Santo redireciona nossos processos mentais. Nós estamos recrutando novas células cerebrais. Ao ler a Palavra de Deus, você recruta novas células cerebrais. Você está religando as conexões neurais no cérebro. De certo modo, estamos fazendo o download de um novo sistema operacional que está, de fato, reconfigurando a mente. Ao ler as Escrituras, criamos novas vias neurais no cérebro. Nossos cérebros estão sendo religados em alinhamento com a Palavra de Deus e nós desenvolvemos a mente de Cristo. Obrigado, irmão. Se puder colocar o PowerPoint de novo. Irmãos, trazendo para a prática do nosso dia a dia. Um exemplo. Uma mulher, ela quer aprender a costurar. Ela compra uma máquina e ela começa a costurar. No início ali, ela tem uma dificuldade tremenda. Tudo é com muita dificuldade, mas com o tempo ela vai se aprimorando e ela vai se aperfeiçoando. Porque Deus não colocou isso em nosso DNA.
ao ponto de você, com o passar do tempo, fazer aquilo ali com maestria. E isso qualquer outra coisa que você se identifica. Se lembra quando eu falei no último sermão? Que tudo aquilo que você foca, é tudo aquilo que você se inflama, é tudo aquilo ali que você fica bom naquilo ali. Se você se dedicar aos filhos, você vai ser o quê? Um bom pai ou uma boa mãe. Se você se dedicar aos estudos, você vai ser o quê? Um bom estudante. Você vai estar o quê? Habilitado a passar aonde? Nas provas. Se você for um bom servo de Deus, irmãos, o que acontecerá com esta igreja? Deus aqui, Ele fala da renovação da sua mente. As mulheres, elas têm uma dificuldade muito grande, irmãos, da renovação. Por quê? Deus, Ele criou a mulher diferente do homem, irmãos. Não somos iguais. Somos duas metades que se unem para formar um todo. Qual é o todo? Uma única só carne. Deus fez o homem, está ali, o Arthur e a sua esposa. Deus fez o Arthur mais o quê? Racional ou emocional? Mais racional, sim ou não? Ele foca mais o quê? Na razão do que na emoção. Eu preciso trabalhar para botar comida na mesa. Se ele fosse basear pela emoção, poxa, hoje eu não estou afim não. Já aconteceu isso contigo, Arthur, de não querer ir trabalhar? Não? Comigo várias vezes. Mas o senso de responsabilidade me diz que eu tenho que ir, porque as contas no final do mês acontecem o quê? Agora a Vânia, ela é mais o quê? Emocional ou mais racional? Mais o quê? Emocional. Quando os dois se unem, acontece o quê? Uma união, irmãos. Porque é necessário que haja um equilíbrio entre o quê? Entre a razão e a emoção. Até na vida espiritual isso acontece. Por quê, irmãos? Eu não sei quantos aqui já leram na palavra de Deus, que a palavra, até a palavra de Deus mata. Porque a palavra destituída do Espírito Santo, ela mata. Mas quando a palavra e o Espírito Santo, ela se unem, o que acontece? Ela vivifica, ela te restaura. Por que os pensamentos das mulheres são mais difíceis, irmãos, de se renovarem? Por elas serem mais emocionais, elas se concentram mais aonde? Nesses problemas. Eu vejo isso lá em casa. Minha esposa também não é diferente da esposa do Alex, não é diferente da esposa do Alexandro. Por quê? Deus fez assim, irmãos, e isso não é errado. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela diz uma coisa muito interessante. Olha só o que ela diz aqui, ó. Sal, luz, e eu coloquei ali embaixadores. A palavra de Deus diz que você é o sal da terra. Irmãos, o sal, ele serve para quê? Dá sabor. O sal faz a diferença numa comida? A minha mãe, ela está com problema de pressão alta, né? A comida da minha mãe é comida, poxa vida, não tem nem palavras para descrever. Mas agora ela está diminuindo muito o sal. Por quê? Problema de pressão. A comida, para mim, eu sinto a diferença no paladar? Sim ou não? Por mais que aquela comida que a gente está familiarizada, mas por ela estar diminuindo ali a quantidade, né? A gente sente uma diferença. Eu falo assim, poxa vida, mas a gente entende. Então Deus, Ele te chamou para isso, é para você ser o sal, para você dar sabor a esta vida, para você fazer a diferença. Deus, Ele te chama também. Vocês são a luz do mundo. Se lembra o que eu falei aqui no início? Enquanto Jesus Cristo estava aqui, Ele disse que Ele era a luz do mundo. Mas quando Ele subiu para o Pai, Ele disse que nós devemos ser luzes. Agora, se essa luz, pegar ela e colocar aqui debaixo de um banco, qual é o efeito que terá? Agora, onde essa luz deve ser colocada? No alto, no centro. Por que, irmãos?
Como nós somos embaixadores do reino de Cristo, tudo que nós estamos fazendo é para o quê? Para representar o reino tal qual nós o quê? Representamos. E assim diz a palavra de Deus aqui, ó, assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vocês vejam as vossas para que as pessoas vejam as vossas boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. As pessoas estão vendo as suas boas obras para glorificarem a Deus? Se estão vendo, irmãos, por que a nossa igreja está tão vazia? Até mesmo no dia de sábado. Temos que refletir sobre isso, irmãos. Somos chamados para fazer a diferença, como eu falei aqui, de ser embaixadores. O que um embaixador é? Representante. E você é representante de quem? Irmãos, você é representante do céu. E como representante do céu, como tem que ser o seu proceder? Excelente, impecável, né? Ontem ali, trabalhando ali, restaurando ali o trabalho ali em cima, né? Da sala ali dos desbravadores, né? E lá a gente estava varrendo para deixar o ambiente limpo, né? E eu, irmãos, eu sou muito chato com limpeza, eu gosto de tirar até a terra. O Alex chegava lá, papai, e recolhia, e eu ia atrás dele, e juntava tudinho, botava tudo, porque eu gosto das coisas impecáveis, irmãos. Eu gosto de fazer o meu melhor, como se eu estivesse fazendo aquilo ali para mim mesmo. O Alex reparou isso, Alex? Eu ia lá com ele atrás da pá dele, ia, né? Quando nós estávamos limpando a praça ali, né, Jéssica? Né? Quando eles recolheram lá, eu falei, não, deixa eu limpar aquilo ali de novo, porque, irmãos, nós somos embaixadores. As pessoas precisam ver em nós o que? Pessoas diferentes. Segundo Coríntios 5, versículo 20 e 21, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Tem sido nós, irmãos, exemplo para que Deus exorte o mundo através de nós, dizendo que esse mundo realmente precisa ter um ponto final, dizendo que esse mundo realmente precisa de uma restauração, dizendo que esse mundo precisa acabar, irmãos. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem é que não conheceu o pecado que esteve entre nós? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Forte essa palavra, irmãos. Aí que entra agora, porque quando Jesus Cristo ele fala que a igreja dele deveria ser sal, que a igreja dele deveria ser luz, Paulo complementa dizendo que nós somos embaixadores. Agora Jesus Cristo ele começa o quê? No Sermão do Monte, a dizer como isso acontece. A porta estreita, Mateus capítulo 7. Entre pela porta estreita. Sabe o que eu costumo dizer hoje, irmãos? Que a porta está tão estreita que a gente está passando por ela com muita dificuldade. Eu não sou gordinho, então, sabe aquela que você tem que entrar ali meio se esforçando para você passar? Porque eu falo que o caminho que está estreito está ficando cada vez mais apertado, e cada vez mais você está andando em dificuldade, porque aqueles que seguem a Cristo estão andando o quê? Na contramão do mundo. E sabe o que nós, seres humanos, não conseguimos entender? Que Deus veio aqui para te salvar e não para te dar boa vida. É difícil ou não entender isso, irmãos? A gente estava conversando lá, né, Alex, com a minha ex-esposa Simone, no serviço que a gente estava fazendo lá na casa dela, e ela falou que aqui nessa terra ela queria comer o que, Alex? O melhor da terra. Eu falei, eita ferro. Irmãos, é um direito, mas a palavra de Deus também diz, irmãos, que é mais fácil o quê? Um camelo passar pelo fundo do bagulho do que um rico entrar onde? Mas aí Pedro exatamente falou para Jesus Cristo, então, pô, é impossível. Ele falou, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é o quê? Possível. Agora, irmãos, aqui começa a estreitar, porque aqui Jesus Cristo começa a mostrar dois caminhos. A porta estreita,
que é uma quantidade de pessoas pequenas que passam por ela, mas ele diz, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Essa porta que ele está dizendo é onde? É na igreja ou é no mundo lá fora? Hein? Não, é aqui dentro, irmãos. Até aqui na igreja tem duas portas abertas, porque dentro da igreja também tem joio e tem trigo. Ellen White, na época dela, ela diz que nenhum entre 20 dos que estão registrados nos livros da igreja estão o que, Alex? Irmãos, eu estava conversando com o Alex e aconteceu algumas coisas muito interessantes. Sabe qual eram essas coisas? O meu sonho era ser paraquedista. Só que eu era magrinho, irmão. Não tinha esse. O Alex tem ali a foto de como eu era. Eu corria muito, eu gostava muito de correr, de fazer flexão, eu me preparava, irmãos. Meu pai era da aeronáutica, eu queria ser militar. Só que quando eu fui lá para fazer o teste, colocaram os homens lá, todos numa sala para fazer o teste médico. E aí o médico começou a me examinar, ele começou a colocar o dedo na minha coluna. Eu falei, por que ele está colocando o dedo na minha coluna? Que importância tem isso, irmão? E ele colocou lá, e daqui a pouco ele chama outro médico também, e ele também faz o mesmo procedimento, e ele falou, você está inapto para ser um paraquedista, porque você tem desvio na coluna. Você ainda quer servir? Quero. Então você pode ter um quartel convencional, mas paraquedista não pode, porque esse problema que você tem, quando você saltar, vai afetar mais ainda a sua coluna. Um outro exemplo que eu uso para nós estarmos inaptos. Eu fui trabalhar no bondinho do Pão de Açúcar com o Coronel Siqueira. E lá, quando eu fui fazer o processo seletivo, sabe o que é o bondinho, né, irmãos, do Pão de Açúcar? Eu trabalhei lá naquela maravilha, né? Mas no processo seletivo, sabe o que eles falaram? A primeira coisa que foi falada, antes mesmo de fazer qualquer procedimento, você tem medo de quê? Se eu falasse que sim, irmãos, eu daria continuidade a fazer as próximas etapas de selecionamento? Sim ou não? Não. Porque aquilo ali é um requisito básico. Nas Forças Armadas, irmãos, por que eu iria fazer o exercício físico, da qual tanto eu me esforcei para passar? Se eu ficasse reprovado aonde? Para que as Forças Armadas iriam dedicar tempo e eu dedicaria esforço se eu iria ser reprovado no exame médico? Então, irmãos, eu não colocar o que é a carroça na frente dos bois. Então, em primeiro lugar, veio o que? O exame médico. Porque se eu tivesse alguma cárie, o Alex ali em cima, ele falou ontem, até se ele não tivesse dentes, né? Aquilo ali também seria um problema sério, né? Mas para paraquedista, se você tivesse cárie, daria até para você contornar. Era só ir no dentista e fazer o que? Uma obturação. Acabou. Você estaria apto. Mas no meu caso, não. Agora eu faço uma pergunta, irmãos, em relação a essas duas portas que estão abertas dentro de nós. O que te torna inapto para o serviço na casa de Deus? São perguntas que nós devemos fazer, irmãos. Porque olha só, ele diz que entre pela porta estreita, porque a porta larga entra uma multidão. E a porta estreita, ela é apertada, mas é o caminho que conduz para a vida. Todos nós estamos aqui almejamos o que? O céu. Todos nós almejamos o que? A eternidade. Só que ela diz que são poucos os que encontram por ela. E aí começa as coisas a complicar. E aí Jesus Cristo, ele vai, e ele continua focando, e ele diz, os falsos profetas, cuidado com os falsos profetas que apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Aí ele diz assim, pelos seus frutos você conhecerão. Porque uma árvore boa, irmãos, ela não pode produzir, né, maus frutos, e nem a árvore ruim produzir o quê? Bons frutos.
Então ele diz assim, ó, assim pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Irmãos, muitos aqui têm 5, 10, 20, 30 anos de igreja, ou até mais, ou até menos. Eu pergunto, quais são as experiências que você tem nessa caminhada espiritual? Vocês estão, mais uma vez eu faço essa pergunta, irmão, vocês estão crescendo na graça, ou vocês estão o quê? Porque se você estiver crescendo na graça, irmãos, vocês têm que estar pegando fogo. Vocês têm que estar cheios de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo ele foi ousado, digo que vocês sejam meus imitadores. Irmãos, para alguém dizer, para você ser imitador dele, como ele é imitador de Cristo. As pessoas que estavam ao redor de Paulo, pelos frutos dele, conheciam. Então as pessoas viam que realmente o apóstolo Paulo era o quê? Agora, irmãos, quem entra no reino dos céus? Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhe direi abertamente que eu nunca vos conheci. Aparta-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, esse texto aqui ele é triste porque ele continua falando para a igreja, para as pessoas que estão na igreja. Porque quem é que fala em nome do Senhor? Quem é que profetiza? Ah, mas esse texto se encaixa mais nos nossos irmãos lá de fora. Sim, mas também se encaixa também para nós aqui também. Ellen White diz que as palavras mais tristes que alguém poderão ouvir da boca de alguém é essa da sentença: eu nunca vos conheci. O Alex diz uma coisa muito interessante, que ele leu nos livros de profecia, e eu cito ele, por quê? Porque foi através dele que eu dei uma ênfase maior ao que está escrito. Ele falou que quando Jesus Cristo vier, vai ter uma classe que vai estar mais desesperada ainda. Quem é esta classe? Aqueles que pertenceram à igreja do Senhor. Por que esses irmãos vão estar mais desesperados? Porque sabiam de tudo aquilo que deveriam saber, mas não deixaram a palavra de Deus o que fazia a transformação dentro do seu ser. E Ellen White diz que a sentença mais triste que alguém poderá receber em toda a eternidade será essa da sentença: apartai-vos porque eu não vos conheço. Aqui entra, irmãos, agora o que o pastor Mark Finley falou sobre os dois fundamentos. Aí entra as Sagradas Escrituras. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Homem prudente, ele ouve a palavra e pratica. É um exemplo simbólico dele construir a sua casa sobre a rocha. A rocha, ela dá o que, irmãos, a uma casa? Sustento. A rocha, ela dá o que? Firmeza. Ela dá segurança ao alicerce. Mas aqui também ele diz o seguinte: essa casa que está sobre a rocha, caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque não tinha sido construída sobre a rocha. Não desabou porque ela tinha sido construída sobre a rocha. Então, se eu leio a palavra de Deus e obedeço, é como se eu estivesse construindo a casa sobre a rocha. Mas aí tem aquele que ouve as palavras e não as pratica. Será comparado ao que? Um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu os rios e transbordaram caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua queda. Por que, irmãos, que eu decidi trazer essa mensagem aqui hoje? Por que é tão difícil a gente colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz para o nosso bem? Por que é tão difícil, irmãos, a gente dar uma chance para Deus e querer fazer as coisas do modo mais difícil?
São perguntas que nós devemos fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje a porta da graça ainda está aberta. Hoje nós ainda temos um advogado para interceder por nós, mas a porta está se fechando. Jesus Cristo está voltando, irmãos. E a gente sabe que o período de graça ainda vai terminar. Então, se os pensamentos ruins eles vêm à nossa mente, e Deus é tão bom, irmãos, que as nossas células cerebrais elas vão se renovando, ou seja, aquelas células vão se substituindo com aqueles pensamentos ruins, e outras células novas vão chegando para você fazer o quê? Para você processar com tudo que você aprende na palavra de Deus, para que aquilo ali fique o quê? Registrado ali. Então, irmãos, se aquele pensamento ruim que eu tinha, ele vem e eu permito ele ser substituído por novos pensamentos proventos da palavra de Deus, a transformação começa a vir na sua vida, como um exemplo de uma coisa que você começa a fazer. O Sandro ali, ele estava me mostrando como guiar ali o PowerPoint aqui pelo celular. E ele mexendo, fazendo as coisas com propriedade. Eu te pergunto, Sandrinho, você que é fera hoje, você começou assim, já sabendo de tudo? Ou foi aos pouquinhos, você foi melhorando, e hoje em dia você dá um show aí? Sim ou não? Porque o seu cérebro, irmãos, começou a abrir novas conexões. O Isaac também, que sabe de tudo lá, de horta, de agricultura, faz os vídeos lá, né? Quer dizer, ele vai se aperfeiçoando, ele vai o quê? Irmãos, isso Deus fez conosco para que a gente venha crescer, para que nós venhamos a desenvolver. Agora, na parte espiritual, Deus ele sabe que o nosso coração é mau, o nosso coração é enganoso, irmãos. Então, como haver essa renovação se aquele que está em Cristo é nova uma criatura? Ele permite que as suas células, essas que contêm os maus pensamentos, que elas sejam renovadas. Mas se nós continuamos focando ali naqueles pensamentos ruins, as células novas elas vêm e elas são o quê? Sabe, irmãos, quando o irmão ali que mexe com o quê? Lá de Oswaldo Cruz. O senhor mexe com TI, né? TI, né? E ele falou que lá onde a empresa dele trabalha, que tem alguns servidores, né? Que um vai copiando para o outro, né? As informações. Tem 2 ou 3 servidores? Os 30, né? Porque se um dá problema, o outro não deixa aquela informação se perder. Vocês imaginam, irmão, se os dados que você tem na nuvem, se o computador daquele ali der problema, você perde tudo aquilo ali. Imagine a enxurrada de processos. Só que o nosso Deus é muito mais perfeito, irmãos. E o nosso Deus, ele permite o quê? Que as nossas células sejam renovadas com essas coisas boas. Mas para que essas coisas boas da palavra de Deus, elas entrem, as coisas que não provêm de Deus, elas têm que o quê? Elas têm que sair. Isso é renovação da mente. Porque, irmãos, a renovação da mente não é você renovar aquilo que é bom, é você renovar aquilo que te causa dor, aquilo que te causa estrago, aquilo que te causa dor, aquilo que te causa sofrimento. Então, quando a gente tira aquilo ali e a gente permite que as células novas elas venham e vocês registram as coisas da palavra de Deus, o que está acontecendo na sua mente? A sua mente verdadeiramente ela passa a ser o quê? Transformada. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo, irmãos? Isso é algo incrível. O nosso Deus, ele é... Quanto mais eu estudo sobre Deus, mais eu fico maravilhado, irmãos, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Agora, irmãos, para finalizar, só mais 2 textos. Eu já falei aqui para vocês, o Espírito de Deus e a natureza humana. Eita lasqueira! O que provém de mim, do Marcelo? É coisas boas ou coisas ruins? Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Irmãos, uma vez, Jesus Cristo ele falou uma coisa muito interessante para os seus discípulos, que Satanás não tinha nada dele, e automaticamente ele não tinha nada de Satanás, ou seja, tudo aquilo que provém do inimigo deve ser mantido o quê? Bem fora, bem longe de nós. E isso é o quê? Permitindo que o Espírito Santo dirija a vida de vocês. Irmãos, eu e a minha esposa, nós somos bem diferentes. A minha esposa, ela se concentra nas coisas que dão errado. Eu falei até para o Alex, né? Durante 10 anos de casado, ela pegou um bloco lá e botou tudo no bloco, já
já fiz de errado. E eu falei, Senhor, o que é isso, cara? A mulher tem esse poder de registrar tudo ali. Eu falei, lasqueira. Isso é bom ou é ruim, Alex? É horrível, irmãos. Mas eu tenho o quê? Eu esqueço tudo muito rápido. Se alguém me faz mal, tipo assim, aquilo ali, no dia seguinte, eu já estou diferente, porque eu não guardei aquilo ali no meu coração. Mas por eu ser racional e pela mulher ser emocional, as coisas acontecem. Também que ela não está aqui que eu estou podendo falar isso, irmão. Senão a coisa ia pegar para mim, ia ser mais um problema lá em casa. Mas está gravado, hein? Está gravado. Não vou deixar ela ouvir, não. Olha só, olha o que a palavra de Deus diz. E não obedeçam os desejos da natureza humana. Porque o que é nosso, irmãos? Eu já falei aqui, no último sermão, o que é nosso não é coisas boas. Nós vamos ler aqui em breve. Porque a nossa natureza humana, o que ela quer é contra o que o Espírito quer. O que o Espírito Santo, o que ele quer aqui em nosso meio? Que haja o quê? Briga ou unidade? Que haja amor ou que haja ódio? Então, irmãos, aqui vai se abrindo um leque muito grande em relação ao que o inimigo quer e em relação ao que Deus deseja. E olha só, o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer, porque os dois são que são inimigos. Por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão o quê? Não estão debaixo da lei. Irmãos, quando eu falo do equilíbrio, tudo é importante. Como eu sei que a minha esposa ela é mais emocional, então automaticamente ela tem um coração mais bondoso do que eu. E quando eu via ela fazendo um monte de bondade lá, eu falava, opa Senhor, tá bom, eu vou confirmar. Tipo assim, se eu tenho um coração que é mais endurecido em relação a ser mais, mão aberta, digamos assim, deixa a minha esposa conduzir as coisas. E eu ficava olhando ela assim, eu falava, tá bom, irmão, se um é para complementar o outro, então deixa ela fazer. E eu ficava olhando ela assim, e eu falei, poxa, essa daí é para casar, cara, eu gostei do jeito como ela age. Porque a gente é muito observador, irmãos. Eu ficava olhando como ela tratava os sobrinhos, né? E ela amava os sobrinhos assim, de uma forma que eu falei, poxa, se ela trata assim os sobrinhos, como ela fará isso com as minhas filhas, né? E eu amei a forma como ela fazia, porque tudo que ela fazia para a filha dela, ela fazia também para a sua família. E ela não tinha obrigação nenhuma. E eu falei, poxa, louvável isso. Então, eu apoiava ela, irmãos. Agora, irmãos, aí entra o X da questão. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Esse texto está embaixo, eu mudei ali a ordem. Por quê? Agora, o que é meu? O que é do Marcelo, irmãos? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são que imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adorações de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição, egoísmo, desunião, divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino dos céus. E aí, irmãos, será que a gente se encaixa em alguma dessas descrições aqui? Só que a palavra de Deus, ela disse: os que fazem tais coisas, o que não herdarão o reino dos céus. Está perdido para mim, está perdido para você? Porque no trânsito, às vezes, eu me desculpo várias vezes, irmãos. Deus é tão bom que até a minha buzina do carro está com problema. Porque eu gostava de buzinar, porque o trânsito do Rio ele é caótico, né? Eu estava dirigindo errado com o fone de ouvido, e quando eu fui fazer uma curva, o fone se enroscou ali por meio do volante, e aquilo ali deu um problema no sensor ali, e a buzina parou de funcionar. Como a palavra de Deus diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, então eu falo, tá bom, Senhor, é para estar sem buzina, né? Mas eu, como sou teimoso, irmãos, eu peguei um interruptorzinho e botei lá, embaixo lá, porque eu falei, Senhor, a gente é terrível, né? Tem que ter uma buzina no carro, irmãos, mas é porque a gente vê tantas coisas no trânsito, a gente acaba a buzina ali o tempo todo. Mas o que, irmãos? A palavra de Deus, ela está dizendo que acessos de raiva ali, poxa, o motoqueiro às vezes veio na contramão, na minha direção,
acidente, irmãos, essas pessoas não assumem seus erros, elas jogam a responsabilidade para cima de você. Então, irmãos, olha o que é nosso, é isso tudo aqui. Só que Deus, ele diz que isso tudo aqui pertence ao que é a velha natureza, que tem que estar o quê? Fora de nós, fora da igreja, lá fora, bem longe. Agora ele diz, irmãos, se o Espírito Santo está em você, mas aqui diz, o fruto é do Espírito. Eu já falei aqui, o fruto não é nosso. Se o Espírito Santo está em você, você tem que ter amor. Eu sinto prazer, irmãos. Olha, eu não sei o que Deus está fazendo, né? Quando o Ney Robson estava aqui no último culto aqui que ele teve, eu dei um beijo nele, né? Aqui na vigília, eu dei um beijo no Alexandro. Irmãos, Deus está colocando a mão no meu coração. Homem beijando o homem, eu estou roxo, né? Mas, poxa, é um prazer de estar com quem a gente gosta, irmão. É um prazer. A Flávia, quando chegou ali, o irmãozinho de Oswaldo Cruz estava fazendo o seu pedido, mas a minha intenção era ali dar um abraço nela e dizer o quanto eu estou feliz, porque depois de 3 sábados você estava aqui conosco e eu esperei terminar para ir lá falar com ela. Irmãos, é isso que tem que haver entre nós, amor uns para os outros. Isso tem que arder, porque se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada com a nossa vida espiritual. Aí diz a palavra de Deus, a alegria de estar na presença uns dos outros, irmãos. Diz aqui paz, a paz que excede o entendimento, a paciência. Como é difícil ser paciente nos dias de hoje, meus queridos irmãos. Bondade, amabilidade, irmãos, amabilidade. Nós temos amor uns para com os outros. Será que verdadeiramente a gente está amando o nosso irmão? Será que a gente está verdadeiramente se preocupando com o nosso irmão? Será que verdadeiramente nós estamos querendo bem uns dos outros, se preocupando? Nós temos que refletir, irmãos, porque nós sairemos do céu se o Espírito Santo tiver o que agir em nós. Fidelidade, fiel um para com o outro. Irmãos, só Deus para fazer essas mudanças em nós. E hoje é o dia, porque o amanhã pode ser tarde demais. Humildade. Tem um esposo, a irmã da minha esposa, que ela passou uns dias lá em casa e ele precisa se reconciliar com o pai dele, né? E ele quer ter uma vida nova, o pai dele é rico, tem muito dinheiro, tem alguns milhões, né? E ele precisa que o pai dele termine de pagar a faculdade dele de medicina. Bagatela, irmão, uns 12 mil por mês, né? 15 mil. Isso aí é pouca coisa, né? Só que por causa das drogas ele ficou brigado com o pai, perdeu tudo que ele podia e que não podia. Só que ele está querendo uma vida nova. E eu falei, olha só, chegue lá ao seu pai e se humilhe diante dele. Porque se você se humilhar, Deus ele pode te exaltar. Mas se você chegar lá exaltado, Deus ele vai te humilhar. Porque temos um inimigo que trabalha contra nós. Esse inimigo é terrível. Então quando a gente se humilha, Deus ele faz o quê? Ele te exalta. Mas se você chegar lá arrogante, cheio de prepotência, orgulhoso, não tem como dar certo. E por último, irmãos, o domínio próprio. Como é difícil ter domínio próprio nos dias de hoje. Como é difícil, irmãos, fazer o que tem que fazer. Hoje eu fiquei triste porque minha esposa, mais uma vez, ela não está aqui comigo. Ontem, uma abençoada, irmãos, olha o que aconteceu. Cismou de visitar a minha filha para levar um presente, sexta-feira. Eu falei, sexta-feira é o dia de receber visitas. E aí deu 7, deu 8, deu 8:30, vai a campainha toca. Ela falou, vai subir? Não, eu vou ficar com ela lá embaixo. Eu sei que eu fui dormir e nem vi a hora que a minha esposa subiu. Quando eu fui chamar ela hoje para ir para a igreja, ela falou que estava com sono. Eu vou depois. E depois, quando eu estava saindo, eu falei, não vai levantar não? Não vou mais não. Domínio próprio. Eu aprendi uma coisa no quartel, irmãos, quando o relógio toca, eu com sono ou sem sono, é hora de levantar. Ter domínio sobre o teu corpo. O teu corpo não te domina. É você que tem que dominar
terminar o culto. E isso é algo muito difícil. E isso só acontece quando quem? Quando o Espírito Santo de Deus atua no seu coração. Irmãos, por que eu resolvi trazer essa mensagem? Eu creio em nome de Cristo Jesus que Deus ele está fazendo com que haja aqui um revivamento aqui na igreja de Marechal. Ele está trazendo várias pessoas que são talentosas para se unir conosco. Muitas pessoas que estão sendo, como é que eu poderia dizer? Muitas pessoas que sofreram na mão de outras igrejas, Deus ele está trazendo para cá, porque realmente a igreja tem que ser um local de refúgio. A igreja tem que ser um local de estender a mão, a igreja tem que ser um local onde verdadeiramente aqueles que estão aqui têm que ser um doente. Eu vim para cá, irmãos, também sangrando com o meu coração, porque eu amava a igreja da onde eu fazia parte. Mas aqui eu fui acolhido, mesmo nos meus planos, eu querendo ir para colégio, porque era uma igreja maior, com maior estrutura, mas quando eu vi aqui, eu vi a recepção, eu vi o carinho, o amor, eu decidi ficar aqui nessa igreja. Eu já falei isso para vocês. Porque aqui tem que ser um local, irmãos, cada pessoa que adentra ali naquela porta, o coração da igreja tem que explodir de tanta alegria. Porque é mais uma pessoa que vai ter acesso à palavra de Deus, e a palavra de Deus é vida, porque ela nos salva e ela nos concede uma nova vida em Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui tem que ser um local de estender a mão, aqui tem que ser um local onde verdadeiramente a gente queira ajudar os nossos irmãos. Então, tudo que pertence ao inimigo tem que ficar muito afastado lá para fora. Só que, irmãos, aqui tem pessoas que uns machucam os outros, e as pessoas sofrem porque aquilo ali dói. Mas nós devemos ir a Jesus Cristo, porque só Ele para confortar. Irmãos, Jesus Cristo tem sido o meu maior confidente, porque eu posso contar tudo para Ele, porque Ele não vai me trair, Ele não vai me magoar, Ele vai dizer aquilo que eu preciso, e isso é tudo que eu mais quero na vida, irmãos. Não espere de ninguém nada, só espere de Deus. Se alguém fez alguma coisa que te machucou, que te causou dor, entregue para Deus, irmãos. Porque, irmãos, esse mundo não é justo. Esse mundo foi amaldiçoado pelo pecado, e o inimigo é regente dele, até que Jesus Cristo tome posse daquilo que é seu. Porque se esse mundo fosse justo, Jesus Cristo não teria morrido pelos nossos pecados. Que aqui em nosso meio verdadeiramente vem agir a paz, o amor e a unidade. Irmãos, nós teremos algumas coisas aqui que vai ajudar a igreja a ter o que? Unidade. Uma delas é o medley. Eu e o Alex entendemos que isso é muito importante, porque se eu tenho alguma coisa contra o irmão, é como na cerimônia do lava-pés, eu vou lá e peço perdão a ele, me perdoa, porque eu sou mau. Eu estou indo a Jesus Cristo porque eu quero ter um coração diferente, mas até que essa transformação aconteça, me perdoe, irmãos, eu não queria fazer isso. Então, irmãos, esse é o X da questão que tem que haver aqui dentro: perdão, amor mútuo, e um é ajudar o outro, estender a mão. É isso que tem que aflorar dentro de nós, para que verdadeiramente possamos ser chamados filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Se quem pacifica, irmãos, é filho de Deus, quem não participa é filho de quem? É só fazer essa conversão. E voltando ao que eu falei, irmãos, em relação ao medley, né, para a igreja ter um momento de unidade, e também nós tivemos um passeio no dia 7 de dezembro, um momento em que a igreja estará reunida para se alegrar e se confraternizar. Será um momento maravilhoso, irmãos, onde a gente vai ter um domingo especial na presença dos irmãos, na presença de Deus, e será algo maravilhoso, e é importantíssimo que todos estejam presentes, irmãos, porque é o momento de nós estreitarmos os laços, é o momento da gente estar unido, brincar, se divertir, se alegrar, comer junto, e a gente faz isso tão pouco, irmãos. É importante nós estarmos juntos, porque tudo aquilo que faz com que a igreja se una, vem de Deus. É por isso que eu apoio os almoços lá na igreja, junto à panela, porque ali nós estamos juntos para que haja unidade, para que a gente verdadeiramente venha, né, se deleitar e estar na presença um do outro. Irmãos, que Deus nos abençoe.
Que Deus nos ajude, porque só Ele para mudar o nosso coração, irmãos, e abençoar para que verdadeiramente a paz e a harmonia reine aqui. Que Deus ajude a sua igreja e que verdadeiramente possamos ser irmãos em Cristo Jesus e verdadeiramente, como a palavra de Deus diz, amarmos os outros com um amor não fingido, mas com um amor fraterno e verdadeiramente dizer ao meu irmão: eu te amo, meu querido irmão, minha querida irmã. E eu sinto tanta alegria de ter você aqui comigo, porque nós vamos juntos para o céu de mãos dadas. Irmãos, eu falei essa semana algo muito interessante, que aqui todos nós deveríamos caminhar de mãos dadas uns para os outros para que ninguém ficasse para trás. Ninguém, nenhum de vocês. Que isso verdadeiramente aconteça em nosso meio, irmãos, para que verdadeiramente nós possamos ir para o céu de mãos juntos, de mãos dadas, não deixando ninguém para trás. É esse meu desejo, essa é a minha oração em nome de Jesus. Tem um hino que eu queria colocar, irmãos, para finalizar. Eu sei que o tempo já está mais avançado. Se eu não me engano, é o hino que eu coloquei hoje, o último hino que eu coloquei hoje, acho que é 133, se eu não me engano. 132 na área. Deixa eu ver se é esse nome mesmo. Meu celular está ali, eu não estou. É esse mesmo. Vamos ficar de pé aqueles que puderem, vamos louvar ao Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o nosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? A dor da cura, quem é a cura? Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pai querido, só o Senhor para curar as feridas da alma, Senhor. Só o Senhor para restaurar a nossa alegria de poder te servir e de estar aqui com os nossos irmãos.
Sabemos, Pai querido, que muitas vezes machucamos uns aos outros, mas sabemos que em Ti há restauração, Senhor. Sabemos que em Ti o Senhor é o Deus do recomeço. O Senhor é o Deus, Pai querido, que opera maravilhas em nosso meio. Pai querido, conceda-nos a alegria de Te servir e de estarmos na presença uns dos outros. Que verdadeiramente se cumpra o segundo grande mandamento em nós, que é amarmos uns aos outros. Não da forma como nós nos amamos, Senhor, porque tem muitas pessoas que não amam a si mesmo, mas da forma como o Senhor nos amou, ao ponto de dar a sua vida para nos salvar. Abençoe todos os que estão aqui, Senhor Deus, e aqueles também que não puderam vir. Que verdadeiramente, Pai querido, a Tua palavra, que é a luz para os nossos caminhos, seja verdadeiramente, Pai querido, o nosso desejo de querer obedecer e de querer fazer aquilo que o Senhor deseja. Que na Sua igreja, Pai querido, Teu Santo Espírito reine, trazendo unidade, amor, união, paz, longanimidade, amabilidade, empatia e tudo aquilo que provém do Teu reino, Pai querido. E tudo que procede do inimigo de nossas almas seja lançado para bem longe de nós. Abençoe a Tua igreja com o Teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.